Bom, essa é a aula sobre função exponencial. É a primeira parte, na verdade, a primeira parte do capítulo 8. Tá? Em seguida, a gente vai ter um outro vídeo com a continuação desse assunto. Por hora, apenas a gente vai fazer uma introdução. Bom, você já deve estar lembrado aí, né, de algumas funções já conhecidas desde o nono ano, como, por exemplo, a função polinomial de primeiro grau, que é representada como f de x igual a ax mais b. Por exemplo, f de x igual a menos 3x mais 2, cujo gráfico é uma reta, né? Você está bem lembrado disso. A gente também andou estudando a função quadrática, com a função do segundo grau, né? F de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, por exemplo. F de x igual a menos 3x ao quadrado mais 2x mais 1. São funções bem familiares. Você lembra disso, né? A gente tinha uma curva chamada parábola que representa o gráfico dessa função. Tá bom? Agora, a gente vai lidar com outro tipo de função, né? Observa bem, o que aconteceria se a variável x, observa que nas funções que a gente viu, olha, a variável x, ela aparece multiplicando uma constante, né? Por exemplo, aqui é menos 3 vezes x, aqui menos 3 vezes x ao quadrado, aqui é 2 vezes x, está multiplicando. Mas o que aconteceria se essa variável estivesse no expoente? Né? O que a gente teria por aí? Será que é muito diferente? Por exemplo, aqui, ó, f de x igual a 2 elevado a x. Observa que o x agora está no expoente. Será que ela é muito diferente daquelas funções anteriores? G de x igual a 5 elevado a x. Essa daqui era 1 meio elevado a x. Né? A base aqui é um número fracionário, uma fração. Né? Aqui temos t de x igual a 3 quartos elevado a x. Também uma outra fração, só que com outro valor. Né? Como será? O que acontece de diferente? Né? Como será o gráfico dessas funções? Né? Que situações reais podem ser modeladas por uma função exponencial? Isso são coisas que a gente vai ver assim neste capítulo. Tá? Por exemplo, respondendo a primeira pergunta, o que aconteceria se a variável x estivesse no expoente? Bom, naturalmente a gente vai ver, né, que o comportamento da função, ou seja, o seu crescimento, decrescimento, né, vai ser bem diferente das funções de primeiro ou de segundo grau. Tá? Mas como assim diferente? É isso que a gente vai ver. Né? Por exemplo, o gráfico. Né? Como será o gráfico dessas funções? Observa o primeiro exemplo que eu dei lá, f de x igual a 2 elevado a x, tem essa curva aqui, esse tipo de curva aqui, que nem é uma reta, nem é uma parábola. Né? Esse tipo de curva aqui a gente chama de curva exponencial. Neste exemplo aqui a base é 2. Tá? Neste outro aqui eu tenho a base 5. Observa que o aspecto é muito parecido. Né? São muito parecidas, mas aqui como a base é diferente do anterior, aqui é 5, o outro era 2, aqui é 5. Observa que a curva ficou assim mais, digamos assim, mais acentuada. Né? Ela está se elevando mais rapidamente. Enquanto que quando a gente usa uma base como uma fração, a curva, ela, ao invés de ser crescente, como essas outras duas aqui, olha, ela passou a ser decrescente. Então a gente já começa a notar uma diferença aí. Quando a base é um número, né, maior do que 1, ela é crescente. Olha. Agora, quando a base é um número menor do que 1, uma fração, por exemplo, né, então ela torna-se decrescente. E dependendo do valor da fração, olha, aqui neste caso aqui, a base é 3 quartos. 3 quartos é mais do que 1 meio, né? Então, ela continua sendo decrescente, mas não tão acentuada quanto esta outra aqui, né? Então, esses detalhes aí que a gente precisa verificar com mais cuidado daqui por diante, né? Agora, em que situações reais essas funções podem ser que situações reais elas podem ser modeladas pela função exponencial? Na verdade, assim como todo tipo de função, né, outros tipos de função aí que a gente já estudou ou ainda vai estudar no futuro, elas têm amplo uso em vários ramos da ciência, como biologia, física, química, economia e muitas outras, como a gente verá aí nos exemplos.
Começando aqui com um exemplo de economia. Por exemplo, você já ouviu falar em taxas de juros para empréstimos e aplicações financeiras, né? No nono ano a gente já viu isso. Juros simples, juros compostos. Então observa como juros simples, tá? O gráfico dele é uma reta, é uma função linear, uma função de primeiro grau, né? Enquanto que para juros compostos, olha, o crescimento é exponencial, ele cresce mais. Observa que eles começaram juntos aqui, uma aplicação, digamos aqui, de 10 mil reais, após um tempo de 20 períodos, sei lá, 20 meses, 20 anos, não sei, não é? Se fosse feito a juros simples, num regime de juros simples, ela daria pouco mais de 20 mil reais aqui, né? Enquanto que se for um regime de juros compostos, o crescimento é exponencial, ele vai crescer muito mais. Então, ao final de 20 períodos, ao invés de 30 mil, vai dar aqui, olha, 67.275, tá? Um crescimento assim bem mais rápido, né, quando se trata de uma curva exponencial. A gente também tem visto aí situações como, por exemplo, a curva de crescimento de uma pandemia, né? Ultimamente a gente tem visto muito isso aí, né, nos meios de comunicação, na televisão, etc., na internet, né? Então, elas também observam como a curva se assemelha muito, né, muito próximo de uma curva exponencial. Na verdade, né, pode-se considerar uma curva exponencial, tá? Crescimento de pandemias. Agora, vamos detalhar um pouco mais essa questão dos juros compostos, né, que é uma coisa assim que está mais próximo da nossa realidade. A gente já estudou isso aí no nono ano, né? Então, imagine que uma pessoa tem uma dívida de R$ 300 no cartão de crédito e ela esqueceu de pagar essa dívida, tá? Então, usando a fórmula do montante e adotando a taxa de 307,6% ao ano, tá? Não estranhe esse valor não aqui, porque é um valor bem próximo do real, tá? Bem próximo do que está acontecendo atualmente no Brasil em relação aos juros de cartão de crédito, tá? Bom, e no período T, dado em anos, né, podemos prever o valor da dívida com o passar do tempo, tá? Então o cara pegou lá, né, gastou lá R$ 300 no cartão de crédito e esqueceu de pagar. Esqueceu de pagar essa dívida e correndo esses juros aqui ao ano, né, vamos ver o que acontece, por exemplo, depois de um ano, né? A fórmula, como vocês lembram lá do nono ano, é essa daqui, olha, um montante, né, letra M, lembram disso? Montante é igual ao capital vezes 1 mais I, onde I é a taxa, né, elevado a T, que é o período do tempo, né? Aqui no caso a gente está usando em anos, tá? Bom, passando isso aqui, usando os valores do enunciado, né, o capital é R$ 300, está marcado aqui, né, R$ 300. E a taxa de 307,6% a gente escreve assim em números decimais, tá? É só dividir esse número por 100, ou seja, andar com a vírgula aqui 2 casinhas para a esquerda, né? Então, ao invés de 307,6, a gente vai escrever 3,076, tá bom? Elevado a T, né, que é o passar do tempo, tá? Então, somando isso aqui, olha, 1 mais este valor da taxa vai dar aqui 4,076. Bom, no final de um ano, ou seja, se a gente fizer T igual a 1, né, na fórmula, colocar aqui o número 1 aqui, olha, como expoente, tá? Então, a gente vai encontrar esse valor aqui, fazendo as continhas, né, vai dar R$ 1.222,80. Tá? Então, a dívida que no início era R$ 300, após passado um ano já está em R$ 1.222,80, né? Bom, se a gente continuar esse cálculo, né, montar uma tabelinha aqui para ver depois de 2 anos, depois de 3 anos, etc., dá para a gente ter uma ideia de como cresce essa dívida, tá? Olha, por exemplo, 2 anos vai para R$ 5.141,88. 4 anos, essa dívida que no início era R$ 300, já está em R$ 88.129,77. Se essa pessoa esquecer, coitada, né? Depois de 6 anos, ela vai estar com uma dívida impagável, né, de R$ 1.510.508,94.
E olha que isso aqui são números assim reais, são números que estão sendo aplicados atualmente no mercado, né? Tomara que nenhum de nós caia nessa situação aí, né? Muito bem. Então, já que você teve assim uma ideia, né, do que vem a ser essa função exponencial, o crescimento exponencial, pelo menos, né? Então, assim, no próximo vídeo a gente vai definir melhor, né, mais rigorosamente, e verificar como é que se constrói o gráfico dessa função e tal, e fazer a resolução de exercícios, tá bom? Ok.